pessoal, estamos iniciando hoje aqui mais um Pod Animal e hoje recebendo a doutora Isabela Marcontes, que é médica veterinária lá do mundo animal, especializada no atendimento de felinos, que é o nosso tema aqui hoje. Então, queria estar dando boas-vindas e te agradecendo pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço por estar aqui, é sempre muito bom estar com vocês, mas acho que é melhor ainda poder falar de um assunto tão bom, tão importante, e que é a minha especialização, né? Então eu gosto bastante de falar sobre os gatos. Ô Isa, a gente vai falar um pouco hoje, acho que de uma forma bem legal, sobre felinos. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho de você. A gente se conhece já, deve ter uns 10 anos. Tem. Né? E você chegou na clínica como estagiária e hoje eu sei que você faz cirurgia, você é coordenadora clínica lá no hospital também, tem a parte de cirurgias e a paixão mesmo ali pelos felinos. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória. Realmente, acho que já tem uns 10, 11 anos que eu comecei lá no mundo animal. Primeiro, como estagiária, fui muito bem acolhida e vocês se tornaram grandes inspirações para eu conseguir trilhar o caminho aí dentro da veterinária. Logo que eu me formei, eu fui procurar uma especialização, principalmente na área que eu queria, que já não era tão conhecida assim. Faltava bastante gente com mais conhecimento em felinos. Então, por eu gostar muito e querer aprender mais, eu fui para essa área. Acabei fazendo a especialização, 2, 3 anos depois eu fiz a pós-graduação em cirurgia também, e outros cursos, né? Mas a minha vocação maior aí é em felinos mesmo. Entendi. E você tem gato em casa? Tenho 3, meus 3 amores, uma senhorinha e 2 que tocam terror aí, mas eu tenho cachorro também. Então, vamos lá, agora entrando aí nos gatos mesmo, que acho que toda clínica tem um gato, né? Cresceu muito, né? Nos últimos anos aí os gatos como pet. É mais comum, acho que ainda os cães, né? Muitas pessoas têm cães e para as pessoas que estão agora pegando gatos agora, querem conhecer mais, quais as principais características aí que diferenciam o cão do gato? Os gatos, eles foram domesticados há muito menos tempo do que os cães. Então, a gente ouvia muito, até a gente, veterinário mesmo, há um tempo atrás, comparava o gato como um cachorro pequeno. Hoje em dia, a gente não faz mais essa comparação. Se fosse para a gente comparar com outros animais, a gente compararia, por exemplo, com um tigre. Porque o gato, ele é um pouco mais solitário do que os cães, né? Os cães andam em matilha ali. O gato não. Hoje em dia já anda muito mais, né? Eles estão aprendendo a conviver bem, mas eles sempre foram muito mais predadores do que os cães. Então, eles têm um hábito de caça muito mais exacerbado do que os cães. Eles têm mais equilíbrio, muitas vezes, são mais ágeis. Tem um hábito noturno, que a gente fala. Então, a grande maioria dos cães está dormindo enquanto a gente está dormindo. Nos gatos, não. Então, eles estão comendo, estão brincando pela casa. A gente ouve um monte de barulho porque eles estão tendo a vida deles. E aí, durante o dia, é bem comum a gente ver o gatinho lá dormindo no sofá, numa poltrona, enquanto a gente está na nossa vida ativa mesmo. Falando um pouquinho aí, bem brevemente, da parte fisiológica, eles se diferenciam muito dos cães também, principalmente por dificuldade de conversão de algumas medicações. Então, tem medicação que a gente não pode usar no gato como a gente usa no cão com bastante frequência. Então, o conhecimento, a particularidade dos gatos é muito importante para isso também. Parte de, por exemplo, brincadeiras. Os gatos gostam de arranhar, eles gostam de brincadeira com mais mordida. Então, a gente vai entendendo como eles funcionam para a gente poder entrar no mundo deles e eles conseguirem entrar no nosso com mais facilidade. E é legal porque a gente pensa, você falou do antes, essa comparação com o cão, que eu acho que 15, 20 anos atrás, o cão era o pet do sonho de todo mundo. E o gato era meio que, o gato é interesseiro, o gato não brinca, o gato ele não gosta do dono. E na verdade não é, né? Eu acho que veio um aprendizado da parte dos tutores também. Hoje um gato é doméstico, vive realmente dentro de casa. Atender um gato hoje, eu acredito que seja mais gostoso, mais fácil do que um gato que a gente atendia há 20 anos atrás, que era um demôniozinho ali no consultório, eles eram bravos. E hoje tem toda essa domesticação
que aconteceu. Então, talvez até a comparação do cão e do gato foi a gente, né, pegando como base o cão e as brincadeiras com o cão, que não são... É outra conhecia, história. né? E Então... agora você contando do gato ter as suas particularidades, os hábitos diferentes, faz todo sentido da evolução, tanto da gente, tutores, como do gato, né? A adaptação. São hábitos diferentes, mas, por exemplo, os meus 3 gatos me recebem todos os dias. Quando eu chego em casa. Então, é muito parecido com o cachorro, porque realmente eles pegam a afeição, eles pegam amor pela gente. É o que você falou, muito antigamente, não quero ter gato, eles não são carinhosos como os cães. E na verdade é totalmente o contrário. Eles são adoram. muito carinhosos. Eu levo eles são vários muito sustos fiéis. com a minha gata, porque eu tô num lugar, daqui a pouco eu olho, ela tá me olhando. Eu falo, meu Deus, ela tá me encarando, o que ela quer? E vai estar o tempo inteiro junto também. Sim, não, eles são... Eu não sou defensora, né? Então, se eu ficar falando aqui... Ó, aproveitando aí da gente conviver com gato, uma família que tem interesse em ter um gato como pet. O que você acha interessante que a família tenha ou que o gato tenha? O que são as particularidades que se deve procurar para ver se essa combinação dá certo? Acho que a primeira coisa, assim, para quem nunca teve gato é pensar que ele vai procurar sempre uma rota de fuga. Então a gente precisa pensar literalmente como se a gente fosse o gato. Eu tô num ambiente totalmente diferente. Eu quero sair daqui. Então, eles vão procurar tentar pular muro, janela, porque eles não têm essa noção do que pode e o que não pode fazer. Então, para uma família que nunca teve gato, eu recomendo ter lá as janelas, tomar bastante atenção com portas abertas, portão, ter um muro alto, pensar realmente no que pode e o que não pode ali para evitar que ele tenha acesso à rua, porque a gente sabe os perigos que a rua traz. E principalmente lembrar que o gato ele precisa ter um banheiro dele ali. Então a caixinha de areia é o banheiro dele. Nesse aspecto o gato ganha de 1000 do cachorro, né? Porque eles são super limpinhos ali na caixinha e vai bonitinho, Dificilmente você precisa ensinar o gato a fazer o xixi, o cocô ali na caixinha de areia. É instintivo deles. Então eles vão e eles fazem mesmo. Então o que eu sempre recomendo é um gatinho, eu preciso ter 2 caixinhas de areia. Porque ele precisa ter opção de banheiro, pra gente evitar aí vários problemas. Bebedouro, eles já têm mais dificuldade aí de ingerir água, eles tendem a beber menos água. Então, deixar vários espalhados pela casa. Fornecer uma ração de boa qualidade, principalmente aí pensando em fase de crescimento, animais idosos, todos esses cuidados que a gente precisa ter. A de alimentação, que é uma dúvida que a gente sempre precisa responder. A alimentação, a ração seca e o patê para o gato é importante? Ou qual alimentação que seria interessante? Hoje a gente fala muito mais da alimentação úmida. A ração seca é um alimento completo, né? A gente precisa lembrar que os gatos eles são carnívoros estritos, então eles precisam da proteína ali vinda da carne. Só que se a gente começar a introduzir o sachê, que é a alimentação úmida, a gente favorece a ingestão de água que eles já não bebem. Entendi. Então, o ideal seria que eles ingerissem todos os dias mais de 50% da alimentação só de forma úmida. Então, quanto antes a gente introduzir isso na vida deles, mais benefícios a gente tem lá na frente. Entendi. Você falou da adaptação aí da família para proporcionar ali no ambiente para o gato, mas o que tem alguma coisa, algo que possa ser feito para a gente adaptar o gato fácil naquele ambiente, às vezes principalmente no ambiente que, por ele ter um hábito mais solitário, às vezes no ambiente que já tem cachorro, já tem outros gatos, tem alguma ação, alguma coisa que dá para ser feita? Tem. Hoje em dia a gente fala muito sobre enriquecimento ambiental. Então, o que é o enriquecimento ambiental? É colocar alternativas para o gato caso ele precise sair rapidamente de algum lugar. Então, prateleiras são ótimas opções, porque o gato ele consegue ter um ambiente de fuga vertical, que para eles é muito mais interessante do que pensar só em horizontal. O gato ele gosta de ser superior, então ele gosta de ver as coisas do alto. Aquela das prateleiras na parede, assim, Isso. você fala. Tá. Por isso que tem gente que fala, meu gato sobe na geladeira. Por que ele sobe? Porque ele gosta de ver tudo de cima. Entendi. Ele tá vendo como se ele fosse realmente o predador. Então, para eles é importante ter aonde subir. A gente fala de alguns feromônios hoje em dia, que é como se fosse o cheirinho deles de forma sintética. Que existe um difusor de tomada que pega até
grandes metros quadrados, né? Tem alguns fabricantes que já fazem em maior metragem quadrada. Tem em spray, quando eu vou para o veterinário, eu vou borrifar o spray ali na caixinha de transporte, para evitar, diminuir a parte traumática da viagem. Vai ter uma visita em casa, essas coisas, daí aproveita para espirrar ou pôr o difusor, é isso? Sim. E se eu tiver um outro gato, por exemplo, a introdução nunca ser rápida. A gente precisa lembrar que o gato está caindo ali de paraquedas. Então, ele precisa entender, primeiro, o ambiente que ele vive. Aí ele vai começar a entender os cheiros que tem ali. E se ele já chegar de cara e sentir o cheiro de outro animal que é tão predador quanto ele, vai dar atrito. Então, a gente precisa evitar e fazer isso de forma gradativa. Então, eu coloco um cheirinho de um com o outro uns dias. Depois, eles se cheiram através de uma porta. Depois, eu começo a apresentar por um vidro. Para aí, sim, depois a gente apresentar e deixar eles se conhecerem realmente. Além de briga, até problema de saúde, pode ser, sim, né? Problema de saúde, problemas urinários por estresse é o mais comum que a gente vê. Então, a gente preparar o ambiente e o gato para aquele momento é essencial. E você falou agora de problema de saúde, né? Para essa família, né, que não conhece super o gato ou já tem ele há algum tempo, você tem alguma dica ou alguma sugestão para eles conseguirem perceber quando que esse gato não está muito bem? E precisa ir para o veterinário ou se ele não está tão saudável? Você tem algumas coisas que, de uma forma geral, o tutor consiga perceber em casa para ver se é normal ou se está realmente precisando de ajuda? O gato, por ele ser, de novo, aí só para relembrar a parte um pouquinho histórica, para a gente entender como as coisas funcionam, ele é predador. Então, dificilmente ele demonstra fraqueza. Então, para um gato realmente te mostrar todos os sintomas, que é muito comum em cachorro. O cachorro a gente vê, até o semblante dele muda, no gato não. Então, a gente tem que ficar atento a alguns sinais. O próprio dono do gato vai se acostumando, entendendo como o gato funciona, para saber o que é diferente dele. Então, por exemplo, um gato que não está fazendo a lambedura aí do corpinho, tomando banho da forma que ele fazia. Um gatinho que está indo até a caixa de areia com certa frequência. Poxa, aumentou essa frequência, tá estranho. Vou levar no veterinário para entender. Ou até não fez, estou na dúvida, não sei se ele fez xixi, se ele fez cocô hoje. Leva. É um gatinho que foi perdendo o apetite. Antes ele comia muito ração seca, agora ele só quer o sachêzinho. Será que ele tem alguma coisa na boca? O pelo ficar mais eriçado, um pouquinho mais sequinho. Então, o gato ele vem demonstrando algumas coisas muito sutis. A gente fala que quando é uma coisa muito absurda, normalmente também a doença está um pouquinho mais séria. Então, por isso que a gente precisa ficar atento a sinais. Tá. Então, porque a gente tem muito... Hoje, acho que o gato e a relação do gato com o tutor, ele tá muito próximo hoje em dia. Sim. O dono de gato parece ter um perfil ainda mais apaixonado do que os outros tutores. Não que do cão e dos outros pets também não, mas o gato fica essa proximidade. Então, na rotina eles vão ter aquele comportamento e se o tutor perceber alguma coisa de diferente, mesmo que ele não consiga explicar, mas está diferente, é um alerta, é isso, né? É um alerta. Eu brinco que os tutores de gatos, eles são tão exigentes quanto os gatos. Porque eles sabem, meu gato comeu 5 grãozinhos de ração a menos do que o habitual. Ele miou diferente. Então, ele parece que ele já vem treinado pra gente. Então, isso facilita muito pra gente. E aí, aproveitando aí o assunto, acho que quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar de prevenção. Então, ao invés de pensar em tratar quando ele tá doente, a gente vai pensar em prevenir doença. É um gatinho que eu vou levar em uma consulta periódica anual, vou fazer vacinação corretamente, vou fazer vermifugação, controle de pulga, carrapato, tudo direitinho. Se ele já tiver alguma doença que eu conheça, poxa, então eu vou marcar com o médico veterinário o intervalo que ele ache que é melhor eu ir. Não vou esperar 1 ano, talvez eu vá a cada 6 meses. Então, pensando em parte preventiva, eu acho que vale muito mais a pena do que só quando fica doentinho. E é por isso que lá na clínica, né, no hospital, a gente acabou tendo aí o combo preventivo de saúde, que ajuda nesse check-up. Então, acho que foi uma ideia muito bacana e que tem tido bastante aderência. De cão, a gente já sabe bem, assim, a maioria das pessoas já conhece bem parte de vacina, né? E gato também, quais são as vacinas que são importantes para eles? As vacinas que a gente chama aí como essenciais, existe a V4, que a gente trabalha no hospital atualmente, a vacina de raiva e a vacina da FeLV. Então, a FeLV, para quem aí ainda não está habituado com o termo, é o vírus da leucemia felina.
quando a gente sabe que o animal não tem a doença, mas quer prevenir, quer que ele não tenha chance nenhuma de, assim, nenhuma, a gente sabe que nenhuma vacina é 100%, né? Vamos lembrar disso, mas ajuda muito a prevenir o contato com algum animal que seja positivo. Então, a gente tem essa vacina. Então, por que não fazer? Já que é uma doença que ainda não tem cura e não tem tratamento específico. Então, a gente recomenda que façam todas as vacinas. V4, FeLV, raiva, anualmente. E o da FeLV é o que tem o exame, né? FeLV tem um exame para diagnosticar se tem ou não, né? Tem. A gente tem teste rápido e tem PCR hoje em dia também. Para vacinação, a gente recomenda fazer o teste rápido de FIV e FeLV para a gente entender um pouquinho quem tem, quem não tem, separar, vacinar os que são negativos. Então, e às vezes quando vem um gato, você adotou um gato, tipo, a gente já vê, se apaixona na feirinha por algum gato, chegando pro consultório é um exame interessante para pensar em fazer preventivo também. Eu falo que é essencial. Tá. O ideal é que todos os gatos sejam testados. A gente diminui muito a chance de contágio dos demais. A gente tem que lembrar que a gente está tendo aí surto, principalmente no Rio de Janeiro, de FeLV, e isso está vindo cada vez mais. Então, se é uma doença tão letal que a gente consegue evitar, tem que ser falado e lembrado em todas as consultas. Entendi. Vamos lá. Um assunto aí que muita gente fala e ninguém entende direito, que é em relação ao medo dos gatos aí, da mulher grávida, em relação à toxoplasmose. É verdade? É mentira? Não pode ter gato? Pode ter gato? O que pode, o que não pode? O gato, na verdade, ele saiu como o grande vilão da história. Ele é realmente um hospedeiro definitivo, então ele faz parte do ciclo da toxoplasmose, isso é uma verdade. Mas a gente não pode culpar ele pela disseminação total da doença, né? A gente precisa lembrar que o gato, por mais que ele seja hospedeiro definitivo, durante um período da vida ele elimina o agente infeccioso. Então, a média de 3 a 10 dias liberando esse agente. Só que quando ele libera esse agente para o ambiente, ele não sai na forma ativa. Então, a toxoplasmose não sai ativa no local onde ele defecou, né? Que vem pelas fezes, a parte do agente. Tem que ficar ali no ambiente 2, 3 dias para se tornar a forma ativa e daí sim passar a ser contaminante. O que a gente tem aí de informação é que fez lá, o gato, defecou em um local, isso não foi limpo, passou uma verdura, alguma coisa ali, a gente acaba contraindo a toxoplasmose, mas pela falta de higiene da verdura. Então é muito mais comum a gente pegar toxoplasmose de alimentos não higienizados, água não tratada, alimentos crus ou mal cozidos, então a gente precisa lembrar disso. Entendi. E um gatinho pequenininho, acabei de pegar. Tô na dúvida, vou fazer um teste. Existe teste de toxoplasmose para gato, que é a sorologia. Então, a gente consegue fazer para a tutora ficar um pouco mais calma também. Não vou desfazer do meu gato, descobrir se ele já teve ou se ele não teve e quais os cuidados que eu preciso tomar. Como, por exemplo, ele não teve a toxoplasmose, ele não tá positivo e nem tem memória de anticorpo para aquilo. Mas ele é um gato que não sai de casa, ele não come carne crua, ele não tem o hábito de caça, né? Realmente não deixa ele ficar caçando passarinho, enfim, bichinhos por aí. Então, a chance dele acabar desenvolvendo é muito menor. Entendi. Então, vai muito também da higiene da casa, né? Da pessoa. Então, na toxoplasmose, num geral, o cuidado com o gato. Então, assim, limpar a bandejinha do gato, né? Acho que não é muito legal deixar o cocô lá 3, 4 dias para limpar. Então fica difícil pra gente se infestar com o nosso próprio gato, com higiene básica, né? Sim. E ver se eu entendi. Na vida inteira do gato, sei lá, 20 anos, a gente vai ter um período infeccioso que é de 3 a 10 dias aproximadamente. É Sim. isso? É Entendi. isso. E se a gente conseguir fazer o controle de higiene, por exemplo, eu não tenho quem limpe a caixinha do meu gato e eu tô com muito receio, porque eu sei dessas informações, mas eu tenho receio. Você pode limpar a caixinha de areia, higieniza, lava bem as mãos que você não vai ter nenhum problema. Pode usar luva Pode usar luva, enfim, a gente não precisa se desfazer dos gatos. Os meus gatos dormem comigo sem problema nenhum, então a gente não tem que ter medo de ter gato. Porque é comum, né? Porque acho que a mulher, quando fica grávida, que vai ficar mamãe, vem
toda uma preocupação, né? Então, normalmente é abordada essa pergunta em consultório, né? Com relação à gravidez. Você tem que fazer o teste também, né? Então. Fazem o teste também. Então, acho que exato. É tão pra- comum, justamente por isso, porque a médica pede vários exames sorológicos e lá tá a toxoplasmose. Aí quando as pessoas procuram na internet sobre, falam, vem do gato. Poxa, e Entendi. agora? Eu tenho um gato. Com chifrinho. E aí eles se tornam os vilões, mas eles não têm culpa direta aí, não. Entendi. E teve o gato, já entendemos da alimentação, já adequamos ele em casa. Você acha que, com relação a castrar ou não, o benefício ou não de se castrar um gato na parte comportamental, metabólica, algo sobre o assunto? Eu acho que a castração, acho não, né? A gente sabe hoje a importância da castração. A castração ela é essencial, então a gente tem que lembrar que a castração ela evita fuga de casa para ir atrás de outros gatos. Pensando em brigas que tem na rua, chance de envenenamento, nem todo mundo, infelizmente, aí gosta de gato, ou tem acesso a algum produto que não deveria na rua, chance de atropelamento. A gente vê muitas brigas entre gatos que formam aí abscessos, feridas graves e transmissão de doenças pelas brigas. Então, FIV e FeLV, que a gente comentou agora há pouco, podem ser contraídas durante brigas. Esporotricose, que é uma que chega bastante na clínica também, em brigas, então a gente consegue diminuir a chance dele querer ir para a rua se ele for castrado, principalmente. Mas, além disso, a gente tem outros benefícios. Como, por exemplo, a fêmea, quanto antes a gente castrar, menos chance ela tem de desenvolver tumor de mama lá na frente. Então, a gente fala que logo que a gente pega o animal, fez todos os trâmites de vacinação, vermifugação, todos os cuidados, e eu castro, eu diminuo em mais de 90% a chance dela ter tumor de mama lá na frente. Então, quanto antes a gente castrar, melhor. Fora que existem outras doenças que vêm com questão hormonal, que é a piometra, que é a infecção de útero. Então, eu vejo muitos benefícios e eu ainda não consigo apontar contras, né? Eu acho que a gente precisa pensar em castração. Castração, ela evita, inclusive, superpopulação de animais, que a gente vê muito gato abandonado na rua. Gato e cachorro, mas principalmente o gato, pela facilidade de entrar no cio. A gata entra no cio muito mais vezes do que uma cadela. Então, a gente vê o número muito maior de filhotes abandonados. Porque Porque daí- desmamou e tá esperando já. Sim. Que é muito prolífero, né? E uma gata no cio sempre dá uma briguinha no telhado, né? Sim. Entre os outros machos, ela e o macho até ela aceitar. E aí fica aquela baguncinha que pode levar os machucados, as lesões, as doenças que vão espalhando, né? Se a gente ouve, porque a gente ouve, todo mundo já ouviu Sim. na rua, né? Algum miado mais alto, assim, é disso. Então, normalmente, isso também chama todos os outros que estão ao redor para aquele momento. E aí vira uma coisa sem controle. O que você falou do miado aí, acontece muito de você atender gata que vem, ela tá estranha, tá gritando e você vê, não Bastante. é nada. Vem, nossa, minha gata tá estranha, ela não tá comendo tão bem, com tá dando dor. os miados mais grossos, tá se jogando no chão. Aí você faz um carinho ali perto do rabinho, ela já vira barriguinha. Então é bem comum, o sintoma de cio assim, e é bem frequente. Deixa eu perguntar também de idade. Tirando, vão ter exceções sempre, mas alguma idade mínima para pensar já na castração da fêmea e do macho? A gente pensa aí em 6 meses em média para fêmea. Macho, a gente pensa um pouquinho mais. A minha opinião aí é entre uns 8 meses. Porque ele precisa ter a maturidade sexual um pouco mais avançada do que a fêmea, pensando até pelo próprio desenvolvimento do pênis. Lembrando que os gatos têm bastante predisposição a ter alteração urinária. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, melhor. Mais alguma dúvida? Tem alguma colocação que você lembrou, que você acha importante? Que é comum chegar. Acho que falou. Ficou bem completinho. Ficou, né? O mais importante, né? Então, em nome da clínica, tá? Mundo Animal, queria agradecer muito a sua presença, disponibilizar aí o tempo para estar aqui com a gente. Acho que foi bem esclarecedor aí o que você falou. Eu que agradeço, principalmente a oportunidade das pessoas me conhecerem, entenderem um pouco mais sobre o trabalho que a gente desenvolve na clínica, todo o conhecimento que a gente pode trazer em benefício dos gatos. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui mesmo.
Eu também agradeço. Achei que foi bem construída a nossa conversa. Queria deixar avisado para o pessoal que se tiver alguma dúvida, algum comentário, mande para a gente que a gente entra em contato com a doutora Isabela. Obrigado. Obrigada.